estão? Aqui é a Luri, bem-vindos ao Coruja de Nanquim. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Insanas, Elas Matam. Esse livro é um livro de contos lançado pela editora Estronho no ano de 2011. Ele é um livro de vários contos escritos somente por mulheres e todos eles envolvem horror e morte. Essa editora tem em sua maioria no seu catálogo somente histórias de terror, morte e etc. Sei que resenha de livro de contos pode parecer um tanto estranho, mas eu resolvi falar pra vocês um resuminho dos melhores contos desse livro. Esse livro contém 15 contos, deles 7 são muito bons e valem muito a pena ser lidos. O primeiro conto é o Tinta Vermelho Sangue, da Bruna Caroline. Esse conto fala de uma garotinha que depois de um pequeno ocorrido na infância, ganhou um estranho gosto por tinta vermelha nas canetas. Mas nenhuma tinta vermelha era tão vermelha quanto aquele vermelho do sangue que ela viu. Foi um conto muito bom e vou dizer que incrível. É possível acontecer na vida real. Depois de tanta coisa que tu lê sobre serial killer, sobre assassinato, sobre morte, esse eu posso dizer que é muito incrível de acontecer. O segundo conto é A Última Oração, da Tatiana Ruiz, que conta a história de uma garota que foi mandada para o convento pela mãe quando ela era criança. Depois de um certo tempo e uns acontecimentos, ela acabou sendo excluída para um canto sombrio lá do convento. Acontecem coisas muito estranhas com as pessoas na volta dela. Ele foi um conto assim que a escrita não é tão, oh meu Deus, mas tu acaba se envolvendo com a história porque ela coloca um pouco assim de coisas que podem muito bem ser fatos que aconteceram antigamente ou realmente são fatos que aconteciam antigamente e a gente não sabe hoje em dia, sabe? O próximo conto que eu vou falar pra vocês é o melhor deste livro pra mim. Se chama Do Inferno, da Georgette Seeley. Sério, quando eu comecei a ler o livro, eu percebi que todos os contos tinham uma protagonista feminina, não somente a escritora feminina. E aí você pensa, alguns contos ficam meio forçados por causa disso, porque nem sempre a pessoa quer escrever sobre aquilo. Esse da Georgette Seeley, ele fala sobre Jack Stripador. E ele é detalhadíssimo e ele é de dar nojo. Um conto muito, muito bom. Podia ter sido um pouquinho maior que eu ia amar. Não ia ter problema nenhum dele ser maior. Ela podia ter se aprofundado muito mais. Não digo um livro, mas assim um conto maior. Eu ia amar ver isso escrito, sabe? Ela usou muito da história, da mitologia de Jack Stripador. E isso fez com que o livro ganhasse um tom muito macabro. Outro conto é o Anita, da Carolina Mancini, que ela fala de uma garota que nasceu possuída pelo demônio. Desde o nascimento, as pessoas à volta dela acabaram morrendo de hemorragias estranhas. O pai dela tem um sonho profético e tal, que diz que ela tem que ir na igreja todos os domingos, sempre. Quando acaba acontecendo de ela não ir, você já pode imaginar a situação. E foi um conto bem escrito, ele envolveu um lado lascivo do demônio, vamos dizer assim. Ele coloca a mulher na posição dela naquela época e a garota possuída, ela é, fora o fato de ela matar pessoas, ela é bem representada como a gente é hoje em dia. Mais livre, mais independente, querendo mandar e etc. A mesma coisa nesse conto também são retratados os homens, que eles eram muito descompromissados, vamos dizer assim, com relação às mulheres. O próximo conto é Bianca, de Gisele G. Garcia. E esse conto ele leva o terror mais pro lado fantasmagórico, amaldiçoado e de algo que infelizmente hoje em dia é muito debatido, que é o estupro. O final foi meio aleatório, assim, meio escrito rápido demais, sabe? A impressão é que alguns desses contos eles foram escritos rápidos demais, porque as garotas tinham páginas contadas e por isso a história acabou se estragando. Mas apesar dessa fantasiação toda com relação ao terror e tal, o que aconteceu com a garota dessa história é muito incrível de acontecer com qualquer garota de hoje em dia, e isso acaba sendo mais assustador do que qualquer conto desse livro. Desagravo, da Laila Ribeiro. Este conto pode virar um livro. Laila Ribeiro, se você estiver vendo este vídeo, por favor, crie um livro deste conto. Sério. Esse conto trata da história de uma bruxa que é mestiça entre o clã alvo e o clã negro. O clã alvo pode ficar na terra durante o dia e o clã negro durante a noite. Ela, como é mestiça, ela pode ficar nos dois tempos. Mas quando ela resolver escolher o lado que ela fica, ela vai ter que, começar a rotina daquele
clã. Porém, contudo, todavia, eu achei muito curto o conto. Eu achei que ela podia ter expandido mais. Achei que pode ser um livro porque ele termina de uma forma que faz você desejar ler mais. Ele não tem uma escrita tão boa e eu imagino que, de novo, seja pela quantidade de páginas disponíveis para a escritora, sem contar que ele dá um ar, assim, de céu versus inferno, sabe? Eu gostei bastante disso. O último conto que eu tenho pra falar pra vocês é Memórias da Alice Azevedo. Esse conto, ele é o Memórias de uma Geisha, Prostituta e Assassina. Sério, eu adorei esse conto. Alice Azevedo, se você estiver me ouvindo, repito aqui, escreva um livro sobre essa história, porque ele ficou muito legal. Tá, a parte em Londres eu não curti tanto, porque foi meio meh, assim, e tal. Mas eu imagino também que tenha sido pela quantidade de páginas, blá 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 blá. Mas a história dela inicial foi muito legal. Esse conto foi um conto de respiro antes do final do livro, porque os outros contos já estavam assim, né, mais ou menos, não estavam tão legais, mas esse fez com que eu tivesse o impulso de terminar a leitura. Para complementar essa resenha, eu quero mostrar um pouco da edição para vocês, porque a arte gráfica desse livro é linda, linda. Não somente as fotos de capa e interna, mas também com relação às fotos de início de capítulo. A única coisa que eu achei triste é que são todas em preto e branco. Eles podiam fazer colorido, fazer só a parte do sangue em vermelho também. E sempre atrás da capa tem uma pequena sinopse da autora do conto, que eu também adorei. Esse livro é a primeira edição. Porém, saiu uma segunda edição que contém mais 2 contos. Eu vou deixar a capa dele aqui. Ele tem uma capa mais bonitinha e tal. E eu não sei como é que é a edição dele por dentro, mas eu imagino que seja igual a essa. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Deixem aqui embaixo seus comentários sobre qualquer livro de terror e contos, etc. que vocês tenham lido da Estronho, que seria muito legal saber sobre isso. Inscreva-se aqui no canal e curta a página lá no Facebook. Um grande beijo pra vocês e feliz Halloween!